Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Seremos compelidos a tomar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento deste serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Mensagem do Espírito Emmanuel, nosso trabalho, trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, tirando dúvidas, fazendo perguntas, dentro do nosso entendimento da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Resposta Fraternal, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que está contida no livro Caridade, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Resposta fraternal. Solicitas uma orientação para teus passos, guardando fadiga e abatimento. Trazes consigo o cansaço e a desilusão, a maneira de viajor transviado na escuridão noturna, suspirando pelo retorno à bênção luminosa da madrugada. Entretanto, quem se refere à orientação diz harmonia e ajustamento. E somente Jesus é bastante sábio para guiar-nos com segurança. Refugia-te no santuário da prece e roga-lhe inspiração. Antes, porém, alija as sandálias, o pó que trazes do caminho de nossos antigos enganos. Perdoa quem te feria, recordando quantas vezes temos sido tolerados pela misericórdia divina. Não retribuas mal por mal, compreendendo o imperativo do bem para que a paz nos esclareça. Lembra-te de que o trabalho é o dissolvente de nossas mágoas e auxilia sem distinção, na certeza de que, na alegria dos outros, encontrarás alívio e consolação aos próprios pesares. Não invejes a prosperidade alheia, porque ninguém sabe na terra onde se oculta a verdadeira felicidade, de vez que em muitas ocasiões o palácio esconde chagas de trevas e a choupana desguarnecida permanece aureolada de luz. Solve tuas dívidas, com o sorriso de quem se liberta. Mais vale o suor e a lágrima no dever que a vantagem transitória na indiferença. Rogas orientação para que a tranquilidade te favoreça. Não ouvides, no entanto, suplicar ao Senhor a força precisa para que te não desvencilhes da própria cruz. Da cruz que te garante a necessária vitória espiritual para a vida que nunca morre. Consagra-te ao serviço e à caridade, ao aperfeiçoamento de ti mesmo e à renúncia edificante. Avança hoje na estrada pedregosa das obrigações retamente cumpridas, e amanhã, em te despedindo do corpo da terra, teu coração convertido em estrela de amor será com Jesus um marco celeste, orientando as almas perdidas no vale das sombras, para que atinjam contigo a felicidade do eterno bem. Emmanuel. Espiritismo em Marcha. Agenda. Esse mês, a Fraternidade Espírita Leon Denis comemora mais um ano de fundação e contará com as palestras que normalmente ocorrem
às quintas de 7h30 da noite e domingos de 4 horas da tarde. Você, internauta, possui páginas ricas de conteúdo doutrinário. Acessando os sites www.amecaruaru.com.br e www.bezerrademenezescaruaru.com.br. Neles você encontra vídeos e palestras espíritas e gravações do programa Espiritismo em Marcha. Navegue em nossas páginas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale. O pensamento é tudo. Ora, pois cada um segundo suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para eficazes ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. Ou alguns há que, não acreditando ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de prece que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitos que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras, em termos diversos, apropriado a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade do conjunto de instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus, o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, situado na Rua Benjamin Larena 172, ponto de referência é a Borracharia 24 horas, próxima à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém 545, Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos a questão de número 693. As leis e os costumes humanos, que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? Resposta dos Espíritos: tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva, e outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Outra pergunta. Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa, mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhe foi dado
faz com que, provendo sua própria conservação, eles detêm o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, esta passagem. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Comentários de Emmanuel se encontra no livro Vinha de Luz, na mensagem titulada Levantai os olhos. E assim ele nos escreve através das mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devasar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento, santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixastes apodrecer no abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frontes imortais, balançoando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos videntes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e domingos às 4 horas da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, Rua Gonçalo Nunes, 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir com o programa, fazendo perguntas, tirando dúvidas. E enquanto você não nos liga, queremos aqui voltar a dar o esclarecimento que o nosso ouvinte me pediu aqui na semana passada sobre o mês ou a data de aniversário da Fraternidade Espírita Leão Denis, que já citamos inclusive, que é nesse mês agora de março, e a data mesmo de aniversário é dia 18 de março. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Soares. Eu queria Pois não. fazer o seguinte. Esse livrinho, deixa eu baixar o cadeco um pouquinho. Pronto. Esse livrinho
dessa religião, espiritismo em marcha. Eu estava procurando dele, eu não encontrei, já fui na livraria, não vi. Como se chama o nome desse livrinho? E qual que é a serventia dele para a gente, para nós no dia a dia, tá lendo, ajuda bastante na nossa vida também. Veja só, eu queria saber o nome dele exatamente e o local onde eu posso encontrar. Tudo bem, vê só, a gente cita... Bom dia. Bom dia. Acompanhe aí pelo raio a nossa resposta. Porque nós citamos aqui alguns livros. Eu vou dizer o nome deles e o local de fácil acesso e de adquirir essas obras. Inclusive, a maioria delas tem preços populares e variedade de edições. Então, nós citamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também as obras do Espírito Emmanuel da série Fonte Viva. A gente fez hoje citação do livro Vinha de Luz. A maioria das instituições espíritas que nós damos aqui o nome e o endereço das reuniões tem livrarias onde esses livros se encontram a preços que variam a partir de R$5. Principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Vinha de Luz tem de tamanho de bolso e tamanho maior. De tamanho de bolso custa R$18. Fora as livrarias dos centros espíritas, nós temos no Shopping Difusora a livraria, eu esqueço o nome da livraria agora, que está no segundo andar do shopping, e que também tem muitos livros espíritas, inclusive esses que eu havia citado. Depois eu lembro aqui o nome da livraria e digo lá do shopping, mas também só tem uma, no segundo andar do Shopping Difusora. Livraria Imperatriz. Bom, estamos com outro ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu estou fazendo uma pergunta. Certo. A pessoa, quando morrendo hoje, quer dizer, a pessoa tudo criticando, tem as famílias, os conhecidos, mas aquele espírito que desencarnou, ele está observando tudo ali, não é aquele povo, vendo os comentários, assistindo tudo ali, ou não, então morreu a parte, né? Mas o espírito é vivo. Tá. Entendi bem. Eu agradeço muito a participação, acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga se o espírito, quando nós vemos a desencarnar, se ele acompanha o que está acontecendo ali, os comentários, as pessoas que muitas vezes estão no velório. A doutrina espírita nos esclarece que há uma variedade infinita de possibilidades dependendo da pessoa, das circunstâncias, né? E, sobretudo, do nível de conhecimento e de equilíbrio que o espírito tem após a desencarnação. Então, há situações aonde, logo ali quando está havendo o velório, o espírito acompanha sem ter muita ideia do que lhe aconteceu, percebe os comentários e não entende porque é que ele está vivo ou entendendo a situação, quando ele percebe que o corpo que está ali sendo velado é o corpo dele, ou que temporariamente ele esteve utilizando. Mas também há muitas desencarnações onde o espírito fica num nível de inconsciência, numa espécie de ignorância absoluta dos dias e às vezes até meses ou anos do que se deu após a sua desencarnação. De certa maneira, há para muitos um nível até de provação quando das desencarnações por suicídio, aonde também mesmo sendo, inclusive, o crime ou o erro mais grave que nós podemos cometer, não é? Na má escolha ou no mau uso do nosso livre-arbítrio, há muitos espíritos suicidas que acompanham e têm todo o ensejo de dor do que houve logo após a sua morte e durante o seu próprio féretro, sem conseguir libertar-se dos elos que prendem o seu espírito ao corpo, que mais adiante estará em decomposição. Então, há uma variedade muito grande de possibilidades a respeito disso. Todas elas
dizendo respeito, sobretudo, ao nível de equilíbrio, de conhecimento e de vida moral que o espírito teve, sobretudo na sua última encarnação. Era esse esclarecimento que nós tínhamos. Temos mais um ouvinte na linha? Não. Bom, lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, que é o 2103 1170. 2103 1170. Você ainda pode participar, tirando dúvidas, fazendo perguntas dentro dos temas que são abordados pela doutrina espírita. Então, estávamos há pouco citando que nesse mês de março agora a Fraternidade Espírita Leão Denis comemora mais um ano de fundação e nesse mês de março agora o seu aniversário é amanhã, dia 18 de março. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu queria saber que porque tem uma irmã em Camusim, porque ela faleceu o filho dela, ela sentiu um puxão no pé e um açoite no ouvido. Ela tá nervosa, pensando que é o falecido. Eu queria saber se dessa notícia, dessa dúvida que ela está com ela. Tá bem. Ela é de qual cidade? Bom, caiu a linha, nós iremos tentar responder. Me parece que de Camusim. Inclusive, eu quero lembrar aqui que na cidade de Camusim de São Félix há uma instituição espírita, que é o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que é uma casa muito bem orientada lá por Leandro, e que nós indicamos, se de fato a pessoa mora em Camusim, a poder procurar essa casa. Mas vamos dar aqui algum esclarecimento a respeito dessas sensações que a nossa ouvinte disse que a sua amiga teve de um sopro no ouvido, um puxão no pé, e que ela acha que tem uma ligação direta com o falecimento do filho, e vamos dar aqui algum esclarecimento a respeito disso. A doutrina espírita ela é bem clara no seguinte sentido: tudo o que acontece no mundo físico, a princípio a gente deve procurar causas físicas. Então, afastada todas as possibilidades de causa física, é que alguma ocorrência no mundo físico nós devemos procurar então causas espirituais. Inclusive, pelo fato bastante comum e básico de que o mundo espiritual interage, participa constantemente do mundo físico. Nós recebemos influências, temos intervenções do mundo espiritual constantemente durante a nossa encarnação. Não quero com isso dizer que essas sensações físicas que a nossa irmã teve sejam exatamente o prenúncio da presença do seu filho que desencarnou, mas de que através do pensamento, da intuição, é aonde, afastada das causas de origem física, a própria pessoa que sentiu as sensações pode ter a ideia mais evidente da origem. Então fica aqui a recomendação de procurar essa casa espírita. Eu não estou com o endereço aqui nesse momento, inclusive fica o compromisso de no próximo programa trazermos o endereço da instituição espírita lá de Camusim e, se possível, procurar assistir a algumas palestras, algumas reuniões. Isso não significa que a pessoa vai aderir ao espiritismo, mas vai procurar, através do consolo e dos esclarecimentos dados na casa espírita, a evidência mais clara do que é a realidade do mundo espiritual e a compreensão do que aconteceu com ela mesma. Então deixamos aí essa recomendação. Estamos com mais um ouvinte na linha, ou a linha caiu? Estamos. Bom dia. Bom dia. Bom,
Estávamos com o ouvinte na linha, mas a linha talvez tenha havido um problema. Eu lembro aqui novamente o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170, 2103 1170, e ainda é possível atendermos um ouvinte no programa de hoje. Estávamos dizendo que nesse mês tem um aniversário lá do Centro Leão Denis. E, inclusive, hoje à tarde nós estaremos fazendo a palestra pública às 4 horas da tarde na Fraternidade Espírita Leão Denis, que eu quero aqui repetir o endereço. Nós havíamos citado no programa de hoje. É na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. A reunião de hoje é às 4 horas da tarde. Também há reuniões nas quintas-feiras, 7h30 da noite. E, bom, temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. E, caso algum ouvinte nos ligue, nós iremos interromper para atendê-lo. No tema trazido hoje pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, começa dizendo que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções. Como entendermos esse esclarecimento inicial trazido pelos espíritos benfeitores? A doutrina espírita deixa bem claro para todos nós que as duas maiores forças que a criatura humana possui, quer ela esteja encarnada ou desencarnada, a segunda maior força é o pensamento. A primeira é a prece, que não deixa de ser o pensamento em movimento com um direcionamento elevado de intenções. Então, a prece é colocada como a maior força espiritual que nós temos a possibilidade de utilizar. E nisso a doutrina deixa bem claro que o fator determinante de interação do próprio fato de a pessoa orar está em como ela associa a sua intenção de pensamento ao sentimento e à emoção. E é por isso que eles colocam de forma bem clara que a maneira, a forma de dizer as palavras nada vale. O principal é a intenção, a convicção que está envolvida do lado do sentimento e da emoção de quem ora. Esse sim é o fator determinante. Mas a hora se aproxima de terminarmos aí o programa. Agradecemos a todos a participação e estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.